A gente sabe, o cinema vive de revisitar o que já deu certo, e quando a gente fala de comédia, isso é ainda mais comum. E agora em 2025, o alvo da vez foi a clássica franquia Corra que a Polícia Vem Aí. Mas ao invés de ser mais uma tentativa preguiçosa de surfar na onda da nostalgia, o filme do diretor Akiva Schaffer, com Liam Neeson no papel de Frank Drebin Jr., consegue ser uma coisa diferente. Ele pega o DNA do humor absurdo e pastelão e dá uma roupagem nova, feita sob medida para os dilemas da nossa época. Mas já sabem, antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar sobre o novo Corra que a Polícia Vem Aí. Então já deixa o like no vídeo que assim você ajuda o canal e também já se inscreva para não perder os próximos vídeos. E também aproveita e me segue no Instagram para acompanhar as novidades e também na Twitch. Todos os links vão estar na descrição e vamos ao vídeo. Uma voz na sua cabeça fica repetindo sem parar. Caramba! Isso foi incrível. A mágica dos filmes originais era a forma como Leslie Nielsen conseguia ser inacreditavelmente sério mesmo nas situações mais malucas. Ele era o ponto fixo de um universo caótico, e a gente ria justamente desse contraste. Mas agora, a escalação de Liam Neeson para o papel de Drebin Jr. pode ter parecido uma aposta alta demais. Afinal, na última década, o ator construiu uma carreira inteira em papéis de ação, de herói sério e muitas vezes brutal. Mas é justamente essa imagem que ele carrega que se torna o maior diferencial do filme. Em vez de tentar imitar o estilo único de Nielsen, o Liam usa a própria persona como matéria-prima para o personagem. Ele constrói um detetive que na cabeça dele é um herói, o melhor detetive no ar, com todas as referências que o filme faz questão de jogar na tela. A gente vê o Liam Neeson, o astro de filmes sérios, com toda sua pose numa situação completamente absurda. E é essa autoconfiança do sem noção que se torna o motor de quase todo humor. A comédia não tá só nas piadas visuais óbvias, mas na forma como a seriedade dele colide com o mundo ao seu redor. É uma homenagem ao estilo original sim, mas com uma identidade própria e muito bem estabelecida. A química dele com Pamela Anderson, que interpreta Beth Davenport, também ajuda muito a fazer a coisa toda funcionar. Ela complementa a performance dele, e a dupla se torna um alicerce para a comédia. O diretor Akiva Schaffer não é um novato, ele tem um histórico com comédias que priorizam o ritmo e o timing para soltar a piada, e essa experiência se mostra fundamental em Corra que a Polícia Vem Aí de 2025. Já que o filme é uma sucessão de esquetes, de momentos cômicos que se emendam um no outro. E a trama principal, sobre Drebin Jr. investigando um roubo, um assassinato e uma conspiração, serve mais como uma desculpa, um fio que amarra situações de comédia. Mas isso não é um problema. Pelo contrário, é uma escolha consciente para não deixar a história complexa atrapalhar o riso, já que o ritmo é o grande trunfo aqui. As piadas chegam numa cadência quase sem parar, principalmente no começo, depois dão uma acalmada no meio para voltar com tudo no final. E a gente tem de tudo: trocadilhos, piadas físicas, referências a filmes e a cultura pop. O diretor sabe que um filme desse gênero não pode se arrastar, ele precisa ser direto para manter o público engajado e para que as piadas não percam a força. E a direção dele também é diferente dos filmes originais. Enquanto os clássicos tinham um estilo mais plano, Schaffer usa uma câmera mais dinâmica, com movimentos que dão ênfase ao absurdo, e a seriedade da fotografia, de uma forma irônica, serve para intensificar o efeito cômico, ressaltando o quão boba e absurda a situação é. Drebin, os ladrões de banco que você mandou pra UTI vão processar a cidade. Desde quando policiais têm que seguir a lei? A gente não pode esquecer que, no fundo, filmes de paródia também são uma forma de crítica. Os originais satirizavam o cinema de ação e o drama policial da época, como os clichês, o heroísmo excessivo e a pompa do gênero. O novo Corra que a Polícia Vem Aí faz o mesmo, só que com os alvos de hoje. Ele aponta o dedo para os bilionários da tecnologia, a ganância das grandes corporações e a superficialidade de muitas instituições modernas. E a beleza é que ele faz isso de um jeito leve, com piadas que parecem bobas, mas que escondem um comentário social. As piadas não são aleatórias, elas têm um propósito. Elas falam da nossa obsessão por tecnologia, da banalização de certos aspectos da vida pública. A sátira é a alma desse filme, e a forma como ele pega a imagem do herói de Liam Neeson e transforma ele num policial desastrado é uma forma de desconstruir o arquétipo do super-homem dos filmes de ação. A presença de um vilão como Richard Kane, o bilionário sem escrúpulos, também permite que o filme critique a concentração de poder e a falta de responsabilidade social. Essa camada de crítica, que nunca compromete o objetivo principal de fazer a gente rir, dá ao filme uma profundidade que leva a obra acima de uma simples comédia pastelão.
Mas se tem uma coisa que a gente precisa reconhecer é que a atuação de Liam Neeson como Frank Drebin Jr. é a joia da coroa. A habilidade dele manter a pose, a seriedade diante das situações mais inacreditáveis é o que faz o filme funcionar. Ele não tenta ser uma cópia, mas cria um personagem que ao mesmo tempo nos lembra do original e tem uma personalidade própria. A escolha de um ator com uma reputação dele para um filme de comédia tão maluca é um baita acerto, e a incongruência entre a imagem de Neeson e o que ele faz em cena é uma fonte de riso constante, e ele abraça essa contradição com uma entrega total ao absurdo da coisa. E ele não tá sozinho. Um elenco de apoio com Pamela Anderson, que a gente já tinha visto em outros papéis mais dramáticos ou de comédia mais óbvia, também surpreende. Ela tem uma química com Neeson e mostra que também entende de comédia. E a personagem dela, Beth Davenport, não é só um par romântico. Ela é uma peça ativa nas situações cômicas. Danny Huston, que já tem uma cara de vilão genérico, faz o papel de Richard Kenny de um jeito caricato que se encaixa no tom do filme. E Paul Walter Hauser, mesmo com um papel menor, ainda consegue roubar a cena em alguns momentos. Olá, tenente. Acho que alguém matou meu irmão. Por favor, puxe a cadeira. Obrigada. É impossível falar desse filme sem pensar nos desafios que ele enfrenta, e a principal delas é a comparação com os originais. Para quem cresceu com Leslie Nielsen, ver um novo Drebin pode ser estranho, mas o filme é esperto o suficiente para não tentar copiar o que já foi feito. Ao invés disso, ele usa a história de Drebin Jr., o filho do personagem original, como uma forma de reconhecer o legado sem ficar preso a ele. Ainda assim, é claro, algumas piadas parecem familiares, o que pode dar uma sensação de já vi isso antes para os fãs mais antigos. E a gente não pode esquecer que se você assistir o filme no idioma original, pode perder algumas piadas que dependem de referências específicas da cultura norte-americana. A estrutura episódica, com uma piada atrás da outra, também pode fazer a trama parecer secundária para alguns, mas é uma característica desse tipo de filme que a gente precisa aceitar. Outro ponto que a gente tem que levar em conta é como o humor vai ser recebido por um público mais jovem. A comédia de paródia depende muito que você entenda os clichês e os gêneros que estão sendo satirizados. E para quem não tem essa bagagem, algumas piadas podem perder o impacto. Mas o humor físico e o absurdo são universais e acabam garantindo que o filme funcione para quase todo mundo, independentemente da idade. E a forma como ele atualiza as referências e os alvos da sátira ajuda a criar uma conexão com os dias de hoje. Para resolver esse caso, você vai precisar disso. O primeiro carro elétrico automatizado do esquadrão de polícia. Abre as portas. Truque bacana. O filme não é só uma revisita, ele é um resgate de uma franquia querida, que consegue se adaptar a uma nova geração sem perder a essência. E a direção de Kiefer Schaefer é segura, ele mostra que domina o ritmo da comédia e sabe como tirar o melhor de cada piada. Além que a atuação de Liam Neeson, como já dissemos, é o ponto alto, mostrando a sua versatilidade, e ele adiciona uma camada de humor ao personagem que funciona muito bem. Apesar de tudo isso, o filme, embora seja muito bom, não atinge o mesmo nível de originalidade e revolução de seus antecessores. A gente percebe que em alguns momentos o filme cai na previsibilidade e algumas piadas, por mais que funcionem, não surpreendem tanto quanto poderiam. Além que a dependência de referências e a estrutura de esquetes podem, de certa forma, limitar o público, mas não chegam a ser um grande problema. É um filme que, no final das contas, faz o que se propõe a fazer, ser engraçado. Ele não vai mudar o mundo, mas vai garantir boas risadas.